Olá, amigo, seja bem-vindo ao nosso curso de programação Android. Estamos na quarta temporada, esse é o 11º episódio. Estamos na parte final dessa temporada, nós vamos ver a parte de persistência de dados. Nós vamos falar de arquivos de preferência, nós vamos falar de SQLite e do Realm, que são três formas, né, três mecanismos de como a gente armazenar dados nos nossos aplicativos, tá certo? Essa realmente é a parte final. Embora eu acho que tem uns 5, 6 episódios aí, né? Parte final só por causa do assunto, né? Mas tem vários episódios aí, eu preciso quebrar ele em vários, porque não é um assunto tão simples da gente conseguir reproduzir aqui, tá certo? Bom, o arquivo de preferências é a forma mais básica que tem no Android de guardar dados, tá certo? O arquivo de preferências é um modelo muito simples de armazenamento de dados e ele serve para que você possa guardar dados, mas dados muito pequenos, diria assim. Dados pequenos não ficou muito legal, né? Mas informações, não tantas informações, ou seja, um conjunto pequeno de dados que você quer guardar, tá certo? Na verdade, ele armazena os dados em conjuntos de pares, onde em cada par desse eu tenho uma chave que vai permitir que eu acesse o elemento e o valor que eu armazenei. A chave será sempre um string, mas o valor ele pode ser de alguns tipos pré-definidos, como por exemplo um string, eles estão até aqui listados, né, no slide, inteiro, long, float e boolean, tá certo? Então eu posso guardar pares de dados. Sempre eu vou dizer, olha, eu quero gravar o nome da pessoa e o valor vai ser tarará, 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 certo? Eu quero gravar qual é a idade da pessoa. Então você bota lá idade como chave e o valor 30 como sendo o valor que você quer guardar. Sempre em pares dessa forma, tá certo? Essa opção, como eu disse, é indicada quando você tem poucas informações mesmo, tá certo? Por exemplo, você quer guardar dados do login da pessoa, por exemplo, o login dele ou o e-mail e a senha. Você quer guardar isso de uma forma bem simples, então você pode fazer dessa forma. Mas se você pensa num aplicativo que vai ter muito dado, o arquivo de preferências não é a escolha mais indicada, e aí nós vamos ter nos próximos episódios como fazer isso, tá certo? É um arquivo XML, mas a gente não precisa se preocupar em abrir arquivo e fechar arquivo. É uma maneira bastante simples. Basta que a gente leia ou grave a informação, tá certo? Bem alto nível, tá certo? E aí eu fiz um app, quer dizer, na verdade nós vamos fazer um app onde eu vou guardar o nome e o e-mail de uma pessoa e a gente pode não só gravar os dados no arquivo de preferências, como recuperar ou alterar esses dados que estão lá, né? Você pode alterar, tá certo? Então, imagine que eu tenho uma interface desse jeito aqui, onde eu vou colocar esses três botões e a programação estará exatamente nele. O botão gravar, que é onde nós vamos gravar os dados que foram digitados aqui, ele permite fazer com que eu possa colocar esses dados lá no arquivo de preferências da seguinte forma. Veja como é simples. Ó. Eu vou utilizar essa classe Shared Preference. Eu vou dizer para ele que eu vou utilizar o Get Shared Preference, passando preferências, esse é o nome. E eu vou passar aqui que a forma como vai ser utilizado é o modo private. E depois eu vou utilizar um editor, onde eu vou utilizar a variável que eu referenciei aqui, .edit, tá certo? A partir daí eu uso o ed para poder colocar os dados dentro do arquivo de preferências e no fim eu uso o apply. Então veja, eu peguei o arquivo de preferências, abri o editor, coloquei duas strings lá, podia ser put_int aqui, tá? Que aí eu ia passar um número, e aqui eu botei apply, certo? Quando ele dá apply, ele grava os dados. Para recuperar, é também bastante simples. Eu pego o arquivo de preferências, tá certo? E digo, ó, prefs.getString. Eu vou pular essa parte de editor porque eu não quero gravar, eu só quero ler, certo? Então eu já pego essa referência, .getString, eu boto ou coloco getInt, getFloat, enfim, depende do dado que eu guardei lá. Esse é opa, deixa eu voltar aqui. Esse é a chave, esse é o valor. Esse é a chave, esse é o valor. Veja que depois eu utilizo a chave para recuperar. Caso ele não encontre essa chave no arquivo de preferências, ele vai retornar aqui, ó, não encontrado. Mas é um string que você bota como quiser.
tá certo? Vamos dar uma olhada então, vamos fazer isso. Eu tenho aqui um projeto zerado, tá certo? Onde eu vou colocar aqueles elementos lá e vou permitir gravar no arquivo de preferências, tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar um plain text, certo? Vou pegar outro plain text, certo? Um para o nome, vamos botar no hint, certo? Cadê o hint? Aqui vai ser nome e aqui vai ser e-mail, certo? Mas podia ser qualquer coisa, certo? Vamos colocar os botões aqui, o botão de gravar, BTN, gravar, um outro botão para limpar, só para que a gente possa ver que realmente está trazendo, certo? Limpar, BTN, limpar, e um outro botão que é para recuperar, BTN, recuperar, certo? E aí nós vamos programar esses caras. Ficou edit text 1 e edit text 2. Vamos trocar, né? Vamos trocar aqui, né? Edit nome e edit e-mail, certo? Edit e-mail, certo? Então ficaram os elementos aí, já estão dispostos, e aí eu vou programar isso, certo? Então vamos lá. Edit text, nome igual edit text, find view id, vir.id.edit nome. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o e-mail, edit text, opa, faltou o igual ali, né? r.id.edit e-mail. E aí nós vamos colocar aqui o igual, certo? Bom, além disso, nós vamos fazer os botões, certo? Button, gravar, igual, button. Isso aqui nós já fizemos muitas vezes, né? BTN gravar, button. Vamos copiar e colar, né, pessoal? Gravar, limpar e recuperar. Eu não gosto muito de copiar e colar, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas aí vocês estão vendo. BTN limpar e BTN recuperar, certo? Então eu tenho todos eles. E aí nós vamos fazer a programação deles. Gravar, ponto, set on click listener, e-mail de on click listener. E aqui é que nós vamos pegar aquele get shared preference, tudo aquilo que está aqui, tá certo? Que eu vou copiar e colar, tá, mais uma vez, porque senão a gente vai perder tempo que não é necessário. Então aqui, ó, eu vou trazer, então Ctrl C. Então get shared preference, get shared preference, o nome do arquivo preferências, mode private, e aqui está, ó, onde eu guardo esses dados, tá certo? Depois eu dou um gravado com sucesso. Aqui nesse daqui, limpar, ponto, set um click listener, e new um click listener. Aqui eu vou fazer o seguinte, só vou limpar os dados, certo? Nome, ponto, set text vazio, e e-mail, ponto, set text vazio, certo? Só para limpar os campos. E no recuperar, o que eu vou fazer, recuperar, ponto, set um click listener, mais uma vez, né? A programação dos 3 botões, tá, pessoal? Aqui eu posso fazer exatamente isso aqui, né? Certo? Eu peguei e agora eu posso usar o arquivo de preferências para pegar o valor, certo? Então eu posso dizer, ó, nome, ponto, set text, de quem, né? Prefix, ponto, get string, qual é o campo é nome,
E se ele não encontrar, não tem. Certo? A mesma coisa para o e-mail. E-mail.setText dprefs.getString de e-mail, vírgula, não achei. Certo? Tudo bem? E vamos testar, né? Então, estão programados todos os botões. Vamos ver se a gente não barbeirou em algum lugar. Se não barbeirou, ele vai permitir com que a gente grave o arquivo de preferências com os dados que foram digitados. E aí depois eu posso recuperar esses dados ou até alterar esses dados gravando por cima, né? Porque ele vai acabar gravando por cima. Então, nome, Andrés, o e-mail. Esse é meu e-mail real, se você quiser tirar alguma dúvida, tá, pessoal? Coloquei aqui gravar, ele botou gravado com sucesso, posso limpar, certo? E eu posso recuperar, olha ele aqui, ó, certo? E eu posso, por exemplo, trocar aqui, botar Andrés Menezes, gravar, dar uma limpada e dar uma recuperada para ele trazer de novo, certo? Então, arquivo de preferências de uma forma muito simples, tá certo? Vamos só testar o seguinte. Esse cara eu vou passar e-mail 1, por exemplo. O que vai acontecer aqui, pessoal, no e-mail 1? No e-mail 1, ele vai procurar essa chave não vai ser encontrada, então ele tem que trazer ali não achei para o elemento, né? Vamos limpar, vamos recuperar. Ó, trouxe o nome, mas trouxe não achei, que é exatamente esse cara aqui que ele não encontrou. Bom, pessoal, esse é o arquivo de preferências, é uma forma de a gente armazenar dados através de pares, só que é uma forma limitada de armazenamento de dados, tá certo? Existem outras maneiras da gente gravar quando você tem um volume maior, mas o arquivo de preferência, sim, ele tem a sua utilidade, porque você pode utilizar ele para pequenos valores, né? Ou seja, coisas muito pequenas em termos de dados, e aí você consegue utilizar de uma forma tranquila. Outra coisa, não inviabiliza você utilizar, por exemplo, o SQLite e Shared Preference ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum você juntar os dois, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né, de Shared Preference. Nos próximos episódios nós vamos falar de SQLite e nós vamos falar do Realm, que são duas formas de a gente guardar dados com o Android Studio. Um grande abraço, pessoal, e continue acompanhando nossa série que está cada vez melhor. Até a próxima.